Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar, no caso, a você conhecer as chamadas identidades trigonométricas. Você conhece identidades? Prof, tranquilo, e eu tenho até passaporte. Não, gente amiga, não é isso não. Que a gente está falando de identidades é simples, extremamente simples. Olha para cá que a gente vai te ensinar. Muito bem, existem três técnicas para você, no caso aí, desenvolver, né, ou melhor, provar que uma identidade ela é verdadeira. Né? Identidade no sentido de que um lado é idêntico ao outro. Então, nesse caso aí, uma das primeiras técnicas é você desenvolver um desses lados, tá? Por exemplo, você vai desenvolver o lado esquerdo, até chegar a um resultado igual ao do lado direito, ou vice-versa. Essa, inclusive, é uma das mais comuns, aquela que ocorre aí, né? Maior quantidade de vezes, principalmente quando você faz questões de múltipla escolha, certo? Que ele vai te dar um lado e vai pedir para você desenvolver até chegar no outro, que seria uma das alternativas, ok? Vamos ver então um exemplozinho? No caso aqui, então, ele está pedindo para provar que cosseno de x vezes a cossecante é igual a cotangente de x. Bom, uma técnica, né? No caso aí, seria você, partindo desse lado esquerdo, que é um lado um pouquinho maior, você, no caso, então, desenvolver e chegar até o lado menor, tá? Então, essa daí é geralmente, essa primeira técnica, é quando você tem um dos lados maior do que o outro. E aí, a nossa tendência é pegar esse lado maior e simplificar, no caso aí, diminuir o tamanho dele até torná-lo, no caso aí, o outro lado, que seria o lado menor. Deu para entender a ideia? Tá, então a estratégia que a gente vai usar aqui vai ser, né, pegar esse lado aqui, né, o lado esquerdo e setinha, né, indicando que a gente vai fazer, né, vamos transformar para o lado direito. Então, vamos trabalhar essa parte aqui, cosseno de x vezes a cossecante, ok? Muito bem, paralelo a isso, né, para a gente conseguir essa finalidade, a ideia, né, seria você pegar principalmente as razões inversas, secante, cossecante, cotangente, e você, no caso aí, transformá-las. Porque aí, geralmente, ou vai surgir a relação trigonométrica fundamental, né, ou vai surgir lá um denominador que a gente, como está lidando com multiplicação, né, consegue cortar com alguma coisa de um numerador. Ou seja, a gente simplifica, não complica quando você transforma essas relações inversas, tá? Então, hashtag, né, fica a dica. Por exemplo, no caso aí da cossecante, a gente transforma ela no inverso de quem? Isso, não pode cheirar mal, né? Cossecante não é inverso do cosseno, porque senão as iniciais iriam cheirar mal. Então, nesse caso aí, cossecante, né, o inverso do seno. E aí, então, você teria, né, no caso, isso daqui, como sendo igual a cosseno vezes 1, o próprio cosseno, sobre o seno. Ora, quem é esse cara aí, né? Cosseno sobre seno. É o inverso de seno sobre cosseno. É o inverso da tangente, concorda? Nesse caso, então, isso daqui seria já a cotangente. Ok? Conseguimos, então, né? Transformamos esse lado aqui, o lado esquerdo, e chegamos no lado direito. Então, você provou essa identidade. Tranquilo, né? Bom, existe também uma segunda técnica, que no caso seria, ao invés de desenvolver um, você vai desenvolver os dois lados ao mesmo tempo, simultaneamente. Sendo que, quando você desenvolve os dois lados, você vai desenvolvendo aí chega uma hora que o resultado da esquerda é igual ao resultado da direita, os dois se igualam. Quando você consegue isso, também é uma maneira de você provar que são idênticos. Você provou a identidade. Beleza? Vamos ver esse daqui então, né? Através desse exemplozinho, está inclusive no livro do Paiva, tá? É o exercício 12B, no caso aí do livro do Paiva. E aí então ele fala que a cossecante é igual, né, a 1 mais a cotangente ao quadrado. Existem outras maneiras de provar isso, mas uma delas
seria então você desenvolver os dois lados. Como assim? A cossecante, você sabe, acabou de ver, né? Inverso do seno. Só que aqui é ao quadrado, tá? Então vou desenvolver isso. O inverso do seno ao quadrado, tá? Como sendo igual a 1 mais. No caso aí, a cotangente, o inverso da tangente, você também viu aqui agora há pouco. A cotangente como sendo o inverso da tangente, que é seno sobre cosseno. Então a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Vamos desenvolver isso então. Cosseno sobre seno. Como é ao quadrado, cotangente ao quadrado sobre seno ao quadrado. Justo? Muito justo? Beleza, então nesse caso, né, nós teríamos 1 sobre seno ao quadrado. E aqui a gente também vai tirar aqui o denominador comum, né? No caso aqui tem um inteiro somando com a fração. E aí então você vai ter, no caso aí, né, seno ao quadrado como sendo esse denominador comum. Só tem ele, né? Então vai ficar, né, seno ao quadrado vezes 1, o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado, que já estava aqui, né, no numerador, e isso sobre o denominador seno ao quadrado. Então repara que essa estratégia da gente desenvolver essas relações trigonométricas inversas, secante, cossecante, cotangente, vai nos levar então, né, a, por exemplo, no caso aqui, né, do numerador, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é a nossa relação trigonométrica fundamental. É fundamental, gente amiga, que você saiba que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale isso, sem problema nenhum, né? Você acha 1. Então, no caso, nós teríamos que 1 sobre seno ao quadrado é igual a 1 sobre seno ao quadrado. Tem dúvida disso? Não, né? É verdadeiro, sim ou não? Então, se você chegou, né, numa igualdade aí dos dois lados, você conseguiu provar, então, que no caso aí essa afirmação, ela é verdadeira, tá? Então, vale também essa segunda técnica na hora da prova, quando você encarar questões discursivas sobre isso, ok? Mas não é só isso não, ainda existe uma terceira técnica um pouquinho mais refinada, que no caso então é o seguinte, se você tem os dois lados geralmente bem mais difíceis, né, elaborados, né? Então uma das técnicas é a seguinte, se as duas partes elas são, vamos dizer, identicamente difíceis, né? O que você vai fazer, né? Você vai pegar então a diferença entre elas, né? E no caso aí, se eles dois são iguais, a diferença tem que valer 0, correto? Se você tem dois números iguais, né? 2 menos 2, 5 menos 5, né? Diferença dá 0, sim ou não? Então, se essas duas partes são iguais, se isso é verdadeiro, a diferença entre eles tem que valer 0. Então, o objetivo aqui no caso nosso, né, de desenvolver, usando esse terceiro método, é você fazer a diferença e chegar no 0 no final das contas. Se conseguiu isso, você provou então que são idênticas. Vamos tentar? No caso então esse exemplo aqui, né? É um exemplo então um pouquinho maiorzinho. E aí a ideia então seria, né, que isso aqui seria uma parte que a gente chama, né, de f, uma função f, né? Vamos dizer assim. E aqui no caso uma outra, né? Uma função g. Então a diferença, né, entre as duas, no caso aí, tem que ser igual a 0, se elas são idênticas. Ok? Concorda com isso? Então é o que a gente vai fazer. No caso, então, nós vamos jogar, né, essa daqui da direita para o outro lado, subtraindo. Tá? Então a gente vai repetir. No caso aí, seno de B menos seno de A sobre cosseno de A menos cosseno de B. Só que agora menos, né? Vou trazer para cá, para o lado esquerdo, cosseno de A mais cosseno de B sobre seno de B mais seno de A. E essa diferença, então, né? Se isso aqui é verdadeiro, essa diferença tem que ser igual a 0. Deu para entender? Então agora nós vamos desenvolver isso e vamos tentar chegar a 0, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro que duas frações, denominadores diferentes, tem que tirar o denominador comum, certo? Como são bem diferentes, o que você faz? Multiplica uma pela outra.
e vice-versa. Então aqui vou multiplicar por seno de B mais seno de A. E aqui vou multiplicar por cosseno de A menos cosseno de B. Ok? Então vamos lá, firme e forte na luta, não desiste não. Então vamos ter o seguinte, né? Seno de B vezes seno de B, seno ao quadrado de B. Seno de B vezes menos seno de A, então vai ficar menos seno A seno B. O que mais? Agora partindo do seno de A vezes seno de B mais seno A seno B. Então já corta aqui, ó. Né? No caso, então, seno de A vezes menos seno de A, já vai ficar aqui um menos seno ao quadrado de A. Justo? Muito justo? Ok. Então, no caso aqui, nós teríamos, né, menos na frente do cosseno de A, faz ele ficar negativo. Então, vai ficar menos cosseno de A vezes cosseno de A, menos cosseno ao quadrado de A. Ok? No caso aqui, né, cosseno de A vezes cosseno de B, esse menos também faz esse cosseno ficar negativo. Justo? Então vai ficar menos cosseno de A vezes cosseno de B. Tá? O que mais? No caso, então, agora partindo desse menos cosseno de B aqui, vai ficar menos cosseno de B vezes esse outro menos cosseno de B mais cosseno ao quadrado de B. E fechando, no caso aí, né, nós teríamos, né, esse menos cosseno de B vezes menos cosseno de A, vai ficar então mais cosseno B cosseno A. Esse mais cosseno B cosseno A com menos cosseno B cosseno A, corta. Ok? E isso tudão então, né, sobre o nosso denominador comum, né, tem que ser igual a zero. O denominador comum é o produto dessas duas partes, certo? Que é o seno B mais seno A vezes cosseno A menos cosseno B. Ok? Então agora repara o seguinte. Nós vamos ter, né? No caso aqui, teremos um seno ao quadrado de B com mais um cosseno ao quadrado de B. Visto? Visto isso? Ok. Vamos juntar aqui para você conseguir ver isso aí. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do ângulo B. E aqui também a gente vai ter, ó, menos seno ao quadrado de A e menos cosseno ao quadrado de A. Então vou colocar esse menos em evidência para você visualizar o que acontece. Aparece seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A. Isso tudo sobre esse denominador comum, né? Que é seno B, seno A, ou seno A mais seno B, tanto faz. Cosseno A menos cosseno B, e isso então igual a zero, certo? Repara então que surgiu a relação trigonométrica fundamental, de novo, né? Então nós teremos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, qualquer que seja esse ângulo B, é sempre verdade que isso aqui é igual a 1. Justo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de A, qualquer que seja esse ângulo A, isso também. Sempre verdadeiro, sempre igual a 1. E aí repara, né, que você vai ter 1 menos 1. O que aconteceu? Exato, aquilo que a gente esperava que acontecesse, que era zerar, no caso aí, né, a parte esquerda aqui da nossa igualdade. Então vai ficar 0 dividido pela soma dos senos de A mais seno de B, vezes cosseno A menos cosseno B, 0 dividido por um número, né? No caso, então, isso aqui sendo igual a 0. Ou seja, você provou também que isso é verdadeiro a partir do momento que você fez a diferença, né, dos dois termos da igualdade, e aí então conseguiu zerar isso. Beleza? Então essa um pouquinho mais refinada, junto com as outras duas, né? No caso aí mais simplesinhas, são essas as 3 técnicas que você pode utilizar para provar aí igualdades trigonométricas, ok? Você gostou? Você já conhecia essas 3 técnicas? Coloca aí nos comentários, dá essa força para nós, no caso aí ativa o sininho, as notificações, para estar sempre ligado aí, né? Para os nossos novos vídeos. Curta, comenta, compartilha. Obrigado aí pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu!